Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Antes de trazer a mensagem nesta noite, pela qual o pastor me concedeu, ele me permitiu também trazer uma rápida homenagem aos formandos do curso de teologia. Eu quero citar aqui uma frase de Carlos Augusto Vaillanti e citar um dos 10 mandamentos do teólogo. Eu quero citar o 5º mandamento para os irmãos, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, que diz: não permitirás que o tecnicismo teológico roube de você a linguagem simples da fé. Quero que você pense nisso. Se Jesus tivesse perguntado aos teólogos: quem vocês dizem que eu sou, filho do homem é? Ele possivelmente teria obtido as seguintes respostas dos teólogos: tu és o clímax da revelação especial, és o transcendente, o emanente, o já e o ainda não, és o conteúdo apofático e catafático do querigma, és, em termos encarnacionais, o mistério da união hipostática, és um dos ilustres participantes da pericorese. Eu quero dizer para vocês, em vez de se perderem com essas técnicas ou com a influência apenas do aprendizado, vamos dar a mesma resposta que Pedro deu em Mateus capítulo 16, versículo 16, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso eu posto e falo com cuidado para que nós não podemos tornar influentes apenas no cibolete da técnica da teologia e se tornarem analfabetos chibolete simples da fé. Eu dedico a vocês o livro de Juízes, no capítulo de número 12, versículo de número 5 e versículo de número 6. Depois, quando vocês lerem esse texto, vocês vão entender o que foi citado nesta noite. Abra as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns podem até dizer que não é legal um pregador fazer o curso de teologia, e porque dizem que a teologia ela esfria o crente. Não. A teologia ela apaga o fogo estranho. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim: e por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer um breve tema a esta mensagem com a mensagem da cruz. Podemos observar que o maior evento já vivido em toda a história da humanidade, ela foi a crucificação do Filho de Deus. Através deste evento, a cruz se tornou notório e o símbolo de uma grande vitória para todos aqueles que seguem a Cristo Jesus. Mas, entretanto, podemos observar que a cruz em si mesma, ela não tem nada de louvável. Não tem nada de louvável, pois ela foi somente um método de pena de morte usado pelos romanos naquela época. A cruz foi para os romanos o que a guilhotina foi para os franceses. A cruz foi para os ingleses o que foi utilizado como método de pena de morte, a forca. E ela também é o que foi utilizado para os americanos, que utilizaram a cadeira elétrica. Então, a maior crucificação da história, ela foi pregada na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, 6.000 pessoas foram crucificadas. A barbárie ela aconteceu em Roma no ano de 71 antes de Cristo,
Na época, Roma ela era uma república, mas ela estava em crise. E alguns generais, eles ameaçavam o poder do Senado. E um deles, chamado Sila, ele se autoproclamou ditador em 81 a.C. Outro elemento que jogou mais lenha na fogueira da república foi a Terceira Guerra Civil, uma revolta de mais de 40 mil escravos que aconteceu naquela época, liderados pelo gladiador espartano, que começou em 73 a.C., durou cerca de 2 anos. Mas a horda de escravos, ela começou como um pequeno grupo, de cerca de 70 gladiadores ali fugitivos, e cresceu até formar um aglomerado de milhares de homens. Alguns vão calcular que era cerca de 200 mil escravos rebeldes no total. Mas todo aquele bando iam saqueando as cidades romanas pelo caminho, abatendo de frente com o exército romano daquela época, até encontrar um general chamado Marco Licínio Grasso, que aniquilou todos os rebeldes em 71 a.C. E como punição, ele usou cerca de 6 mil homens crucificados para dar a eles exemplos. Em apenas um dia só, todos eles foram crucificados. Então, a crucificação era a pena de morte física e o tipo pela qual Roma utilizava para aqueles que não eram cidadãos de Roma. Acredita-se que o método tenha sido criado na Pérsia, sendo então trazido no tempo de Alexandre em 300 anos antes de Cristo, para que o mundo ocidental, onde eles foi copiado pelos romanos, que aplicassem também essa pena de morte, e foi também aplicado em um homem pela qual nós pregamos e é conhecida por toda a história da humanidade, chamada Jesus Cristo de Nazaré. O que torna notável é o fato de que nela foi crucificado o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O evento do Calvário, ele é um quadro onde o retrato de que toda a história da civilização humana, ela se tornou, então, a história antes de Jesus e depois de Jesus. Está ali a história do universo. Está posto ali no evento da cruz do Calvário, pela qual marcou o coração de todos os cristãos e todos aqueles que defenderam a sua fé, que morreram por Cristo Jesus. Eles foram alcançados pela mensagem da cruz do Calvário. Quem eram os soldados? Eram apenas a representação do Estado naquela época, ou seja, era o Estado que estava lá no evento da cruz do Calvário. Eles viram, eles participaram. A Bíblia então vai descrever que desde a hora sexta, que quer dizer ao meio-dia, até a hora nona, que quer dizer às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. A natureza, o espaço sideral estava sendo mobilizado, sendo movido e mudando toda a sua trajetória, todo o seu curso natural, por causa do Calvário, por causa daquele que estava pendurado no madeiro. Era meio-dia quando o sol ele desistiu de brilhar. Era meio-dia quando as trevas, ela então decidiu escurecer todo o cosmo. Se pudessem falar, se pudessem comunicar, talvez certamente eles prontamente diriam: por que se comportas assim? E então eles prontamente diriam: porque Jesus Cristo está no Calvário. Mas não apenas o universo, não apenas as estrelas, não apenas as estrelas que curiosamente começaram a brilhar ao meio-dia, e também as coisas inanimadas que começaram a se vibrarem, começaram a mexer as suas estruturas,
estruturas pela qual os olhos não conseguem ver. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo de número 27, versículo de número 51, dizendo: eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos então perguntar: mas o que era o véu do santuário? Nós podemos então dizer que é somente um pano, é um linho retorcido, mas havia ali um detalhe. Qual? Jesus Cristo estava no Calvário. É na cruz do Calvário, até as coisas inanimadas no pano e todos que ali estavam, pela qual os olhos não puderam ver, estremeceram todas as suas bases, todas as suas estruturas diante da cruz do Calvário. Não apenas o sol, não apenas as estrelas, não apenas os astros, não apenas a luz do dia, não apenas o véu, mas tudo isso as Sagradas Escrituras vai descrever e dizer muito bem que Jesus estava no Calvário e aconteceu um fenômeno. Qual? Os sepulcros começaram a se abrir e mortos ressuscitaram. Mateus, no capítulo 27, versículo de número 52, vai dizer: abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Talvez todos aqueles que ali estavam na cidade viram os ex-defuntos caminhando nas ruas santas da cidade, e eles poderiam até perguntar: vocês não estavam mortos? O que é que vocês estão fazendo aqui? E eles prontamente vão dizer: é por causa que Cristo estava no Calvário, Ele ressuscitou, e isto é um grande fenômeno, aleluia, pela qual vai indicar que o Calvário remove o mundo dos mortos. O Calvário mexe o espaço sideral, o Calvário mexe com as coisas inanimadas, o Calvário ele mexe com a nossa estrutura da alma, o Calvário transporta a nossa alma, o Calvário transforma o pecador, aleluia, em uma pessoa bem-sucedida cristã, cheia do Espírito Santo de Deus. Pega alguém que está lá na sarjeta, alguém que se prostituía, que ficava nas drogas, purifica de todo pecado e transforma em uma homem são. Somente a cruz do Calvário. Irmãos, é interessante, já vou terminar, que o relacionamento de Deus, entre Deus e o homem, ele é quebrado lá no jardim do Éden. Deus então expulsa o homem do jardim. Então Deus coloca querubins no oriente do jardim do Éden, para que ele possa ser guardado o caminho da árvore da vida. Mas quando olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos que é uma mensagem poderosa para apagar, aleluia, um passado de vergonha, de angústia, e também de escrever um futuro de realizações. A cruz restabelece relacionamentos humanos. A cruz ela transforma o homem. A cruz ela muda o nosso interior. Eu quero que você olhe para dentro de si e comece a pensar, aleluia, nas histórias que você teve anteriormente, o que você era antes e o que você é depois que a cruz do Calvário ela tocou em teu coração, depois que a cruz do Calvário impactou a tua alma, depois que a cruz do Calvário tocou em nossas almas, nós esperamos grandiosamente e temos a convicção da esperança que em breve Jesus retornará para buscar a sua igreja. É aí que a igreja vai dar um brado de vitória. Tchau, tchau pecado, tchau, tchau dor, tchau, tchau tristeza, tchau, tchau morte. O Cordeiro me chama, o Cordeiro me chama. Em breve nós reencontraremos com Ele na glória. Quem acredita nisso, quem acredita nisso, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que Deus colocou ao meu coração. A mensagem da cruz transforma o nosso eu. Glória a Deus.